A verdade sobre você está além da mente, além desse sentido de uma identidade presente. Você sente existir como alguém. Você sente ser alguém. Existir como alguém. É assim que você se sente na vida, na existência. Uma pessoa presente. Você tem um pai, tem uma mãe, tem uma família. A condição de pessoa que você acredita para você, que você acredita ser, se sentir alguém, acreditar ser alguém, essa crença lhe coloca nessa vida, nessa existência, numa condição psicológica de dualidade, de separação. Ao olhar para o mundo, você vê o mundo lá fora e você dentro do corpo. Não há nada mais ilusório do que isso. Esse sentido de ver e aquilo que é visto é um só fenômeno acontecendo nesta consciência. Essa consciência é a realidade do fenômeno. Você presente e o mundo. Não há o mundo e você. Só há essa consciência. Essa consciência realiza o fenômeno eu e mundo. Notem que eu é uma ideia e o mundo é uma aparição para essa ideia. Então, esta aparição que é o mundo e esse eu que é uma ideia é algo presente nessa consciência. A única realidade presente é essa consciência. Essa consciência é o seu ser. Não há separação, não há dualidade. Então, o assunto aqui, tão importante é esse. É o assunto da não dualidade. A verdade sobre você é a verdade sobre o mundo. A verdade sobre o outro é a verdade sobre esse eu. Essa verdade é a verdade da não dualidade. Não dualidade é a verdade de toda manifestação. A compreensão disso de uma forma vivencial. Isso pode parecer filosófico, pode parecer teórico, pode parecer intelectual, verbal. E, no entanto, isso é algo passivo de ser vivenciado. A constatação desta verdade, de que não há separação, qualquer separação entre você e o mundo. Se não há separação entre você e o mundo, não há separação entre você e a vida. Entre você e o outro. Entre você e Deus. Isso é direto da Advaita Vedanta. Esse é um assunto que nós tratamos aqui com você. Estamos apontando a verdade da não dualidade. A verdade de sua natureza divina. A verdade sobre você, sobre quem você é. É a verdade de Deus. Esse sentimento de ser uma pessoa. Isso está dentro desse conjunto de crenças diversas
que psicologicamente você tem, que inclui o outro, o mundo, Deus e tudo à sua volta. Notem, nós temos uma memória que eu tenho chamado de memória dos fatos. O seu nome é uma memória dos fatos. É uma memória de fatos. Um dos fatos presentes na sua vida está nessa memória, o seu nome, a sua história. É um outro fato, é uma outra memória. Aqui eu me refiro à história desse corpo-mente, sua ancestralidade biológica, fisiológica. Isso é um fato. E há uma memória aí. O seu corpo é o resultado dessa memória. E todos os pensamentos dentro de você são resultados dessa memória, a memória dos fatos. Todo conhecimento, a língua que você fala, o país onde você nasceu, todo conhecimento tecnológico que você adquire ao longo da vida, sua idade, sua cidade de nascimento, o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós, tudo isso é parte dessa memória dos fatos presente nesse corpo-mente. Você confunde esse corpo-mente com uma identidade presente. Esse corpo-mente é parte dessa existência, é parte dessa única vida. Você se vê como sendo uma identidade separada da existência. Isso é uma ilusão. Isso é parte de uma crença. Essa crença já não faz parte dessa memória dos fatos. Então nós temos a memória dos fatos, o seu nome é uma memória. Eu me refiro a esse corpo-mente tem um nome. A história do nascimento, a língua, a cultura, aonde você foi criado, aonde você vive, isso tudo incorpora no seu cérebro como uma memória de fatos. Mas há também uma memória psicológica. A crença de ser uma entidade separada da vida, do todo, da existência, está dentro dessa memória psicológica. Esse condicionamento psicológico é parte dessa memória psicológica. Essa sensação ilusória de separação traz com ela essa memória psicológica. Esse sentido de separação dentro dessa memória psicológica sustenta toda forma de conflito, toda forma de contradição, toda forma de sofrimento na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com a vida. Os medos presentes, os diversos temores psicológicos, é parte dessa memória psicológica. O ser humano carrega muitos temores, muitas formas de medo. Ele tem medo do escuro, ele tem medo da velhice, ele tem medo de adoecer, ele tem medo da morte, ele tem medo de ser abandonado, ele tem medo de ser rejeitado. São inúmeros, incontáveis os temores psicológicos dentro dessa memória psicológica para esse eu imaginário, para essa entidade que se vê separada da vida. Todos os conflitos, todos os dilemas,
toda essa complexidade psicológica que é essa consciência mental, essa consciência egóica. Essa consciência egóica é a memória psicológica. A inveja, o ciúme, a ganância, a avidez, a desordem interna, a ansiedade, toda forma de psicológica desordem, patológicas desordem, psicológicas, emocionais, são sustentadas por essa ilusão, pela ilusão dessa identidade separada. Isso tudo é parte desse condicionamento. Nesse condicionamento psicológico existe essa crença, a crença nessa ilusão, a ilusão da individualidade. Não há individualidade. Temos o aspecto individual, particular, desse corpo-mente, com sua história de memória dos fatos. Nesse sentido, há uma diferença entre esse ser humano e aquele outro ser humano. Cada um tem nesse corpo-mente uma história, uma memória, a memória dos fatos. Então, nós somos diferentes nesse sentido. Então, nesse aspecto biológico, há essa diferença. Nesse aspecto da memória dos fatos, há diferença, mas psicologicamente, interiormente, no que diz respeito a essa memória psicológica, não existe essa individualidade. Há uma só consciência no mundo. O medo presente é o medo presente no ser humano. Esses temores que acabamos de colocar aqui para você é algo presente em todo ser humano, porque é basicamente o mesmo medo. O medo é algo comum a todos, a inveja é algo comum a todos, o ciúme é algo comum a todos, a avidez. Esses temores como medo da morte, ansiedade, tristeza, angústia, vazio da solidão, isso é algo comum a todos, presente dentro desse condicionamento psicológico, desta falsa individualidade que nós acreditamos ser, que nós acreditamos ter. O nosso encontro aqui é para que haja uma mudança nessa estrutura, dessa memória psicológica. Porque é uma memória que ela é psicofísica. Toda essa condição de memória, de condicionamento, e aqui entra o condicionamento cultural, social, espiritual, filosófico, hereditário. Todo esse condicionamento psicológico presente nessa consciência egóica, nessa consciência mental, precisa passar por uma mudança, por uma transformação. Aqui eu quero dizer que é possível ir além disso, além dessa ilusão, a ilusão dessa individualidade, para a constatação de sua verdadeira individualidade. A palavra individualidade é uma palavra interessante. A palavra vem de indivíduo. A palavra indivíduo significa sem divisão,
significa um ser único. O ser humano, psicologicamente falando, não é um ser único. A violência, a dor e o sofrimento psicológico, isso é algo presente em todos nós. Essa é a condição psicológica do ser humano. Apenas no sentido desta consciência de ser, que é aquilo que podemos atribuir a Deus, a única realidade. Deus é a única realidade que carrega essa verdadeira individualidade. A melhor notícia aqui é que essa realidade é a realidade do seu ser. Portanto, a verdadeira individualidade, que é a individualidade do ser, da consciência divina, é a sua natureza real. Assim, a iluminação espiritual, aqui eu me refiro à real iluminação espiritual, a verdadeira realização da sua verdade divina, é o fim para essa ilusão, que é a ilusão do ego, do eu, dessa falsa individualidade, desse fundo de condicionamento psicológico, isso que nos coloca numa condição artificial, não natural, de egocentrismo, de separação. Então, agimos como seres egocêntricos. Seu ser é consciência, não carrega egocentrismo. É a ilusão dessa individualidade, é esse sentido do eu que se comporta nesse egocentrismo, nesse formato de egocentrismo. A verdade do seu ser é amor, é felicidade, é paz. A verdade de sua verdadeira identidade divina. Alguns chamam isso de iluminação espiritual ou a realização de Deus. Assumir isso nessa vida, assumir isso como esta verdade que é você. O sábio de Arunachala, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, ele compartilhou essa mensagem e deixou aqui esse legado. A Atma Vichara. Então, Ramana apontava para essa realidade. A pergunta, a partir dele, para todos que se aproximavam, era: quem sou eu? A partir de Ramana surgiu para você, em sua graça, essa oportunidade. A oportunidade da auto-investigação, da auto-inquirição. Pergunta é: quem sou eu? A observação do movimento do pensamento, do movimento desta consciência egóica, do movimento dessa memória psicológica. Eu não me refiro a essa memória dos fatos, eu acho que ficou claro isso. Você precisa da memória num certo nível para falar uma língua, para lembrar do seu endereço, para executar um trabalho profissional. Esse conhecimento, essa memória é funcional, é importante, é necessária. Eu me refiro aqui a essa memória psicológica
O fim dessa ilusão é o fim para isso. Me parece que ficou claro isso para você. E como isso se processa? Pela autoobservação. É necessário uma quebra desse programa, desse condicionamento, desse modo de funcionar, de pensar, sentir e agir no mundo. A autoobservação, através da Atma Vichara, a pergunta é: quem sou eu? Você não vai formular para si mesmo essa pergunta, não intelectualmente, não verbalmente. Você vai se aproximar de si mesmo pelo autoconhecimento, através do autoconhecimento, a observação de cada pensamento, agora aqui, cada sentimento, cada emoção, cada sensação, cada reação. As reações em nós estão vindo da memória. E dessa memória psicológica. E se elas são vistas quando surgem, e você não coloca de novo, mais uma vez, essa identidade do eu dentro dessa memória, essa memória, ela é desfeita, ela é quebrada, ela se desfaz, porque não há o sentido de alguém para alimentar isso. O problema é que quando surge um pensamento, surge logo a ideia, a crença de alguém pensando. Então surge essa dualidade, esse sentido de dualidade, esse sentido de separação entre o pensamento e o pensador. Quando surge um sentimento, isso é uma reação vindo dessa memória psicológica. Isso está no corpo, isso está na mente. Quando isso surge, você não constata nesse autoconhecimento, nesse olhar, neste quem sou eu. Você coloca uma identidade nisso. Quando se separa para rejeitar esse sentimento, esse pensamento, essa emoção. Então existe a ilusão dessa identidade presente, a ilusão dessa individualidade lutando contra essa aparição. É uma aparição agora aqui, algo vindo do passado, buscando se projetar nesse momento presente para o futuro. Isso tem acontecido ao longo de toda a sua vida. Todas as vezes que surge um pensamento, existe essa crença de que você está pensando. Uma emoção, a crença de que é você que está sentindo. Você se confunde com o corpo e com a mente quando coloca uma identidade nessa sensação, nesse sentimento, nesse pensamento. Então, esse trabalho é autoconhecimento. Simultaneamente, isso é o contato com a real meditação. A real meditação é estar cônscio de si, agora, aqui, momento a momento, sem se confundir com um pensamento, com uma sensação, com uma percepção, com uma emoção, com um sentimento, com um pensamento. Você apenas observa, não se confunde, não dá identidade a isso. Isso é parte daquilo que eu tenho chamado aqui de real meditação. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre esta real meditação. Como realizar isso? Como quebrar essa identificação com o ego, com esse mim, com esse eu?
Como quebrar essa identificação com esse modelo de pensamento, de sentimento, de emoção. Notem como isso é importante. Existem aqueles que dizem, eu já estou há um bom tempo tentando me livrar dos pensamentos. Porque já percebi que são os pensamentos que criam o conflito. Me livrar dos sentimentos, me livrar das sensações, das percepções, das emoções. E não é isso. Não se trata de se livrar. Essa tentativa de se livrar, isso confirma a ilusão de uma identidade reagindo. Isso confirma esse sentido de dualidade presente. Mas se você observa, apenas observa, sem se separar, acontece o fim dessa identidade, porque existe o fim para essa separação. Existe o fim para essa dualidade. Então aquilo que está presente se desfaz, porque isso não tem realidade no seu ser, não tem realidade em sua natureza essencial, e isso não faz parte dessa sua memória dos fatos. É apenas um condicionamento psicológico. Algo presente na humanidade há milênios, algo presente nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós, em toda a sua ancestralidade, em todos aqueles que chegaram antes de você. Mas você pode romper com isso. E esse é o trabalho do despertar de sua natureza divina, que é o despertar da consciência. Alguns chamam também de o despertar da Kundalini. Nós temos uma playlist aqui falando amplamente sobre esse assunto. A importância desse despertar, desta energia, desta consciência, deste poder divino que você traz, que é Kundalini. Assim, o nosso assunto aqui com você é o fim da ilusão para esse eu psicológico, para essa memória psicofísica. Quando Kundalini desperta, ela é essa energia que muda o corpo, transforma essa estrutura, esse corpo e mente. É quando essa memória psicológica é desfeita, é anulada, é destruída. Ela não perdura, ela não continua. Alguns chamam isso de iluminação espiritual, despertar espiritual. Aqui em nosso canal estamos investigando isso com você. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, eu quero lhe convidar a deixar aí o seu like, se inscrever no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online e encontros presenciais. E podemos trabalhar isso juntos. Até o próximo encontro. Aqui eu considero com você a questão do sofrimento psicológico. E nós estamos tratando com você do fim para esse tipo de sofrimento. Então eu posso colocar para você que é possível a realização do fim de todo sofrimento.